Professora Poliana Gama, boa tarde, obrigado pela presença aqui nos estúdios. Boa tarde, Pedro. Olha, eu estava com saudade aqui de vir nesse espaço com vocês, já faz um tempo que a gente não vem, né, Pedro? É verdade. Então, boa tarde aos ouvintes também. Muito boa tarde para a senhora também. Bom, vamos começar light o programa, né? Bem leve, nada de pergunta realmente direta, polêmica. Está rompido o acordo do apoio firmado entre a senhora e o vereador Mário Ortiz? Imagina, de jeito nenhum. Então, vai começar leve o programa, né? Isso é começar leve, vamos ver como vem depois, né? Vereadora, mas... De jeito nenhum. Agora, falando assim com bastante seriedade sobre o assunto, notícias dão conta de um rompimento e de repente nesta época, época véspera da eleição, estamos aí no mês de junho, com as decisões acontecendo dos partidos, por lei, tudo tem que ser decidido esse mês, e de repente... É uma avalanche de informações, né? E a mais nova, então, que está todo mundo comentando, seria o rompimento de um acordo firmado entre a senhora e o vereador Mário Ortiz. O que existe realmente sobre isso? Olha, isso não existe esse rompimento, vocês podem até checar a informação com o Antônio Mário. Nós tivemos uma reunião com os dois partidos e os nossos pré-candidatos na segunda-feira, estivemos juntos, o Mário abriu a reunião, eu cheguei mais tarde porque eu estava aplicando prova na faculdade com as minhas alunas, então cheguei mais tarde. O que a gente percebe nesse cenário todo, Pedro, é que você deve estar se referindo, até me corrija, se é com relação às notícias envolvendo a questão do PSDB. Sim? Sim. Também. Então, o que diz a forte, rumores de que ele estaria bem próximo do PSDB, né? A senhora conversou com ele? Existe essa possibilidade? Foi convidado, por exemplo? É claro que ele seria a pessoa mais indicada a falar sobre isso, mas a senhora tem esse acordo com o vereador. O que é que existe sobre isso? Olha, Pedro, uma coisa que a gente precisa deixar claro, quando eu falo que nós precisamos romper com esse ciclo político de Taubaté, de que dos detentores do poder econômico, do dinheiro, que acham que por conta de ter dinheiro, muito poder, podem fazer o que quiserem com as pessoas, eu me refiro a situações como essa. Então, por exemplo, solta-se uma notícia no jornal dizendo que o PSDB quer o Mário como vice, dizendo que oferece uma secretaria. E aí, para tudo isso, eu olho e digo o seguinte: é um absurdo tratar a política da nossa cidade dessa maneira. Infelizmente, com essa postura, o PSDB mostra mais uma vez, infelizmente aí com essas atitudes, uma atitude que eu não concordo, que é essa coisa de achar que as pessoas têm preço, que as pessoas valem, de repente, uma secretaria, que a pessoa vale, sei lá mais o quê. Então, assim, é preciso esclarecer para a população que o PSD do Antônio Mário, o PPS da vereadora Poliana, tem muito mais do que o interesse de uma secretaria ou coisa parecida. Nós temos interesse público, que é realmente compor um governo, uma proposta, junto com as pessoas do nosso município e governar com pessoas. E não dessa forma de ficar já loteando a prefeitura, se bem que o PSDB já tem aí mais de 10 partidos. Então, essa postura eu não concordo, Pedro. Mas a senhora fala com um tom de que sabe que houve um convite, ou não? Eu penso o seguinte, certamente que houve, como também já houve conversas comigo também. Mas colocar assim, da maneira como se coloca, que o Mário está lá, isso não é verdade, gente. Eu não acredito, eu não estou com o Antônio Mário agora. Quando eu entrei para a vida política, eu entrei como vereador apoiando Antônio Mário Ortiz para prefeito. Depois, na segunda eleição minha para vereadora, coliguei junto com o partido do Antônio Mário. E fomos os dois eleitos. Então, a nossa história, minha e do Antônio Mário hoje... Além de ter assim, esse vínculo político, nós temos uma história também de amizade, porque eu tenho um carinho muito especial
pela Simone, esposa do Antônio Mário, os filhos também, mas a Simone sabe que é uma pessoa especial também na minha vida, profissional. Então é uma questão de amizade, de respeito e, acima de tudo, de coerência. Então não é uma história baseada em interesses politiqueiros, só para, de repente, atingir a vaidade de um certo grupo ou outro. Não. É uma história de coerência por Taubaté. Agora, se for confirmada a aproximação de Mário Ortiz ao Ortiz Júnior, a senhora irá se decepcionar? Eu acredito que a decepção não será só a minha, mas também de todo o PPS, do próprio PSD, e acredito até que dentro o próprio Antônio Mário. Eu não lido com isso, eu realmente, Pedro, por mais que as pessoas me perguntem a respeito, é algo que eu não acredito. Eu acredito no Antônio Mário, eu acredito no grupo do PSD. Na nossa reunião de segunda-feira, o grupo está coeso, o grupo está firme, está acreditando nessa caminhada junto para agora nas eleições. Então, eu acho que essas intrigas fazem parte dessa política que a gente tem que acabar, né? Dessa politicagem que a gente tem que acabar na cidade de Taubaté. Uma fofocaiada, querendo denegrir a imagem de um, de outro, querendo fragilizar a imagem de um, a imagem de outro, e esquecendo do principal, que é realmente a gente falar dos problemas que nós temos na nossa cidade e das ações que nós temos que ter para resolver problemas. Nós temos o seguinte, vereadora, a senhora acha, por exemplo, que o racha antigo entre Mário Ortiz e Bernardo Ortiz teve esse racha lá atrás, né? Quando o Mário era prefeito e tudo mais. Isso poderá ser, por exemplo, no caso do Mário ir uma análise feita, será lembrado por opositores, na sua opinião? Eu acredito que vai ser lembrado, mas eu acredito que também é outra prática que a gente tem que observar do PSDB em Taubaté. Porque é muito fácil, você indica para a população, põe a mão lá na pessoa e fala, é o meu candidato, e depois condena aquele candidato, né? Põe numa situação, não, é o pior, mas espera lá. Para você ter indicado, você não avaliou, então aí é que está. Parte, acredito, vai muito para questões pessoais, sai muito das questões realmente que interessam, do interesse público. Isso foi ao longo dos anos, foi com o Salvador Courier, foi com o Antônio Mário e com o próprio Peixoto, que a gente não pode esquecer, Pedro, que o Peixoto foi vice-prefeito do Bernardo Ortiz, então ele teve bastante tempo para conhecer, foi também vereador, na época de Bernardo também, e fora isso, depois foi indicado pelo Bernardo Ortiz para ser prefeito. E aí eu me pergunto, será que ele não conhecia o atual prefeito também? E aí depois, toda aquela condenação. Lógico que você, dentro da política, você analisa contextos. E a política séria, ela também analisa as ações em prol do interesse público. Se você está fazendo algo realmente pela população, não importa o partido que seja, esse é o meu modo de ver. Se está fazendo pela população, se está dentro da legalidade, que bom, ótimo. Se não está fazendo, se está praticando corrupção, aí, infelizmente, não tem como você compactuar com isso e você tem que romper mesmo. Até entendo a questão aí de rompimentos e de críticas com o atual prefeito. Agora, você criticar, depois você pega e volta, não, isso não se refere, todas essas minhas críticas não se referem ao Antônio Mário Ortiz. Eu até vejo uma atitude de bom senso de você, num dado momento da sua vida, observar e verificar que nem tudo está perdido. Então, acho que tem aí alguma luz nesse sentido. Mas também, essa luz, nesse sentido, a gente sabe que tem um interesse. E que já foi demonstrado no jornal, e que eu acho que é claro, entendo o interesse. O Antônio Mário é uma figura importante no cenário político da cidade. E a gente entende o interesse do PSDB de fazer esse alinhamento agora. Eu só não entendo por que não ficou elogiando o mandato, né? O Antônio Mário como prefeito, as ações dele como prefeito, como vereador. Inclusive, quando o Bernardo assume em 2001,
rompe com uma série de ações que o ex-prefeito, no caso Antônio Mário, tinha realizado na cidade. Então eu não entendo porque só agora que vai se reconhecer. Então levou muito tempo. Poderia ter sido reconhecido, por exemplo, Programa Saúde da Família, que foi interrompido em 2001, poderia ter sido reconhecido lá. Se a gente faz realmente uma política séria, sem interesses, somente com interesse só no umbigo, né? Se fosse mantida a parceria com Mário Ortiz, a senhora aceitaria ou aceitará a possibilidade de ser vice? Olha, Pedro, isso a gente já discutiu bastante. Discutiu com ele? Com ele, com o próprio grupo, e eu quero colocar para a população. Não há possibilidade de eu ser candidata a vice. Mas lá atrás não houve um combinado de que os dois seriam pré-candidatos e em junho seria decidido quem seria vice de quem? Não, na verdade, assim, o nosso combinado... O que é que mudou nessa Não, o que mudou? Caminho? Não é bem mudar. O nosso combinado nós dois somos pré-candidatos, ele pelo PSD, eu pelo PPS. Sim. E, diante dos quadros, que agora, né, o quadro, a coisa está quente, está borbulhando, nós iríamos fazer uma análise de quem teria mais viabilidade. Nesse sentido, um teria que abrir mão, por um interesse de grupo coletivo. Até aí é aquilo que nós sabíamos do combinado. Isso. Abrir mão não significa ser vice do outro. Então, abrir mão, eu posso, no meu caso, né? Se não concretizar a questão de ser a candidata, de recuar e ser, então, a candidata a vereadora. A vereadora. No caso do Mário, a mesma coisa. Ou a vice de um outro nome? Não, vice não, pode descartar. E ele? No caso do Mário, eu entendo assim também, mas é bom você perguntar para ele. Mas então existe essa possibilidade. Se houver a possibilidade... Se a senhora não abre, se a senhora fala, não, eu sou candidata a prefeita, eu vou ser candidata a prefeita, já é uma posição tomada, definida. Obviamente, se a senhora não aceitaria ser o seu nome, caso o Mário fosse candidato a prefeito, a senhora poderia ter uma outra opção, que seria ser candidata a vereadora, né? E a senhora disse que não servisse de ninguém, a senhora não aceitaria. Mas o Mário poderia aceitar um outro nome. Um outro nome para ele. Não servisse da senhora, servisse de outro. No caso, o Mário? Não, o acordo é entre o nosso grupo. Ele só poderia ser candidato a uma reeleição para vereador dentro do combinado com a senhora ou não? Do que eu entendo do que nós combinamos seria mais ou menos assim. Vou explicar de novo, Pedro. De ambas as partes, nós não temos esse interesse de vice. Pelo menos isso ficou claro para mim, até agora. Mas político, um monte de coisa muda, né? Se houvesse um recuo de ambas as partes, seria um recuo ou para como se candidatar a vereador mesmo, ou então, se não houvesse candidatura como vereador, de apoiar a candidatura a prefeito ou prefeita que o grupo chegou num acordo para que fosse candidato. Então, de qualquer forma, nós estaríamos juntos. O grupo hoje está fechado com o nome da senhora a ser candidata a prefeito. No caso do PPS, sim. Certo. Cada vez, até eu estava no telefone, eu estava com o Davi Zaia e numa outra ligação com o Freire, que é o presidente nacional do partido, para solidificar cada vez mais isso. Aí o porquê de eu falar no início do programa, já atendeu o telefone, podemos começar, porque a gente viu que a senhora realmente estava com uma conversa aí envolvendo a política no telefone. Agora, é estranho, né? Porque é estranho modo de dizer, né, vereadora? Porque a política nós acreditamos que seja assim mesmo, né? A gente sempre coloca, inclusive, aquele posicionamento da nuvem, né? Hoje está aqui, muito complicado. Hoje está lá e tudo mais. Por exemplo, a senhora tinha um apoio no início da sua pré-candidatura, a senhora tinha um apoio do DEM. Perfeito. Inclusive ele veio aqui comigo, o Eric do DEM, né? É verdade, eu lembro que eu me entrevistei, havia um fechamento da sua pré-candidatura e tudo mais. E depois o DEM acabou saindo e se aliando ao PSDB. Pois é. Com o PSDB. Quer dizer, não foi o primeiro. No caso do vereador, se o vereador Mário Ortiz sair, não é o primeiro caso aí de... Mas é diferente, Pedro, porque aí é que está. O Eric foi uma pessoa que eu conheci no ano passado por conta do cenário político, né? Ele como presidente do DEM. O Antônio Mário não é do ano passado. A minha história com o Antônio Mário, em termos de política, eu conheci
assumiu uma direção de creche, quando ele assumiu como prefeito, foi em 96, 97, se não me falha a memória, e desde então eu já conheço Antônio Mário. Então a gente tem uma história e isso está bem solidificado. Com o Eric, começamos muito bem, ele tanto é que veio aqui, deu declaração para jornal, que estávamos juntos, e foi uma coisa assim absurda que aconteceu. Até outro dia, faz tempo que eu não vejo, mas outro dia eu vi ele na eleição para presidente do conselho lá do TCC. E eu coloquei para ele que eu fui saber da ida dele para o PSDB, foi uma coisa muito estranha. Para quem está começando na política, é algo que, até um conselho que eu dei para ele, é melhor você rever algumas posturas suas. Mas eu fiquei sabendo que ele tinha ido para o PSDB pelo Facebook. E aí depois disso, Pedro, o tempo passou e a gente não conseguia contato, né? E às vezes que eu vi o Eric foi essa agora do conselho, do lado do TCC, e outro dia que eu vi ele lá todo feliz ali na Avenida Itália, na Independência, desfilando lá de Mercedes nova. Então a gente olha e fala assim, puxa vida, eu não sei o porquê, o motivo, né, de já selar esse acordo com o PSDB. E as hipóteses são, certamente, a mesma coisa que se expõe aí nos jornais para o PSD hoje, uma secretaria, participação maior no governo, essa coisa, de repente, deve ter oferecido isso o DEM, e o DEM se encantou com essas e, de repente, outras propostas. E eu não sei o que existe de concreto em tudo isso, né? Porque também, dentro deste mar de possibilidades, né? De todo mundo falando, não, está assim, está assado, né? Existe uma informação, não sei se é informação, se é também uma possibilidade, um boato, mas de que o DEM poderá fechar com o PMDB. É difícil, né? Eu acho que nem bola de cristal consegue entender todas essas situações da política. A senhora consegue entender? A senhora já ouviu falar sobre isso também ou não? Já chegou, mas olha... Acha difícil? Pedro, eu sinceramente... Por mais que eu acho difícil, mas dependendo aí de algumas situações, algumas coisas não me surpreenderiam. Agora, porque existem muitas decisões que não são tomadas aqui, né, vereadora? Depende. Por exemplo, o PPS, né? Nós estamos fazendo a nossa parte, nós temos nosso diretório, não é uma provisória que nós temos aqui em Taubaté. Já deixamos bem claro a nossa situação perante a Executiva Estadual, Nacional, e nessa situação toda, Pedro, fica aqui uma conversa dali, uma conversa daqui, vamos conversar então, os grupos. Lógico que tem bastante conversa, mas o que a gente não pode perder o norte, pelo menos é isso que eu tenho na minha cabeça, e procuro honrar a cada minuto nessa caminhada, trabalhar pelo interesse público. Então, às vezes as pessoas, mas por que você já não está aí na rua fazendo a pré-campanha? Você devia estar mais na rua. Eu falei assim, olha, eu estou na rua na medida do possível, sempre falo, porque o meu trabalho como vereadora me faz isso também. Eu tenho que visitar bairro, tenho que ver situação, tenho que visitar PAMO, pronto-socorro, escola, ver a questão da merenda que eu tenho que retomar, que eu já recebi bastante reclamação nessa semana, que voltou a ter problema na merenda escolar dos alunos em termos do cardápio. Então, vou ter que retomar isso, vou pedir até para a vereadora Graça e o vereador Digão, que estiveram conosco, no nosso multirão aí até as escolas, para que a gente retome. Mas a gente procura conciliar. Por quê? Acima de tudo, para mim, a população está em primeiro lugar. Então, o meu trabalho é esse, atender o interesse público. A questão política dessas coisas, dessas conversas aí que... em torno de fofoca, olha, realmente eu não tenho muito tempo para isso não, viu, Pedro? O meu tempo maior é dedicado a trabalho pela população. Para fofoca, faz parte, a gente sabe do contexto, ouve aqui, ouve ali, mas
estou fazendo a minha parte. Agora, essa troca de alianças não acaba refletindo uma falta de conteúdo ideológico, vereadora? Lógico que é isso que eu acredito que nós temos que observar com mais cuidado, né? Quantidade não significa qualidade. Eu tenho tanto tempo de TV, eu tenho tantos partidos, mas espera aí. Qual é a consistência disso tudo? É pelo interesse público da cidade ou é pelo interesse de alguns? É verdade que o governador Geraldo Alckmin sugeriu à senhora que fechasse com o PSDB do Otis? Eu recebi o pedido diretamente do governador, colocando a situação para mim. Poliana, qual a possibilidade de você ser a vice em Taubaté do PSDB? E eu coloquei para ele que não havia possibilidade, dado o nosso histórico aqui na cidade. Sei que o Júnior não é o pai dele, consigo observar pontos positivos ao longo da história, né, em termos de administração da cidade, mas infelizmente na balança que eu tenho, os negativos eles estão muito mais, pesam muito mais do que esses pontos que a gente pode observar de avanço. Mas a senhora tem uma estrutura menor que os concorrentes, né? Tem. Os que mantêm o PPS, ou o que mantém a senhora e o PPS otimistas quanto às eleições? A população que está cansada de corrupção, que está querendo dar um basta nessa história que a gente tem aqui em Taubaté, de certos, não vou falar nem político, mas certos politiqueiros que acham que podem fazer o que quer quando chegam no poder, que quando esquecem da sua principal razão. Então, o que me move nisso tudo, Pedro, é a população. Eu nunca fiquei dizendo que era pré-candidata a prefeito. Foi numa pesquisa que apareceu o meu nome. A população me colocou lá. Olha, eu como vereadora, eu consegui cumprir o que eu fiz de proposta nesses 8 anos. No que eu estabeleci de compromisso com a população, nos meus papéis de campanha, que eu guardo até hoje, coloco lá, metas para cumprir. Isso. Jamais imaginava conseguir como vereadora para o hospital. Conseguimos aparelho para hemonúcleo, reformar a pediatria do hospital, tudo com trabalho, com parceria com os deputados do PPS. Então são coisas que eu nem imaginava que eu fosse, mas eu corri atrás, porque não adiantava eu universitário, com paredes de Eucatex, olhar para aquilo, saber do problema e não fazer nada. Onde que eu vou buscar recurso para isso? Eu fui buscar, eu consegui. Fui a única vereadora que trouxe recurso para o hospital universitário. E assim, não é questão de me gabar disso, mas eu corri atrás. A centrífuga, como é que pode? Se quebrar, só tinha uma lá. A centrífuga, ela parar aquele aparelho dentro do abastecimento de sangue, mais de 39 cidades da nossa região. Então, são certas coisas, Pedro, que quando eu tomo consciência, não tem como eu ficar sem tomar uma atitude. E se eu não agir mais, se de repente nós não conseguimos, por exemplo, no ano passado, caçar o prefeito, mas nós tivemos todas as atitudes que mostraram que provar, por exemplo, no ano passado, caçar o prefeito, mas nós tivemos todas as atitudes que mostraram, que provaram, no ano passado, caçar o prefeito, mas nós tivemos todas as atitudes que mostraram, que provaram, quando eu tomo consciência, não tem como eu ficar sem tomar uma atitude. E se eu não agir mais, se de repente nós não conseguimos, por exemplo, no ano passado, caçar o prefeito, mas nós tivemos todas as atitudes que mostraram, que provaram que aquela situação era uma situação corrupta e que merecia, sim, ali, naquele caso. Agora, a nossa parte nós temos feito as finanças do município. Uma coisa que eu vivo repetindo é um banheiro para atender homem e mulher. Às vezes você fala, como é que não consegue construir mais um banheiro? Uma prefeitura com um orçamento de mais de 600 milhões? O que está acontecendo nesse município? O que está acontecendo? Eu tenho como explicar isso hoje. Toda essa experiência que a gente soma e, principalmente, a colaboração dos técnicos faz com que a gente siga com um rumo de ter uma proposta viável para Taubaté. Não é uma proposta lunática, de que, nossa, é uma proposta que vai resolver tudo de uma hora para outra. Não, é uma proposta real, de gente que realmente sabe
quais são os problemas, onde está a raiz desse problema, o que nós temos que fazer para melhorar essa situação. O PT de Isaac do Carmo e o PV do Padre Afonso não descartam fechar aliança com o PMDB. A senhora também aceitaria ter o apoio do partido do prefeito Roberto Peixoto? Olha, nós já colocamos isso publicamente, por mais que o tempo de televisão deles seja sedutor, há princípios que nos movem a não estabelecer uma aliança com o PMDB. Então, para o PPS não tem como. Mas o que se discute na cidade, vereadora, é de que uma coisa é um partido que é grande, que tem tradição, que tem nome, é um partido de peso a nível nacional, estadual e nacional, que é o PMDB. Sem analisar a questão de propaganda em TV, tempo e tudo mais. Pois é. Mas a importância do partido, né? A importância, a militância do partido, então tudo isso é analisado. E fala-se que o partido não é o prefeito Roberto Peixoto, o prefeito Roberto Peixoto não é o partido. Compreendo, a senhora analisa que é um time só, o PMDB é o que está acontecendo na política hoje e a senhora rejeitaria o partido? Pedro, eu ouço muitas pessoas, e são as pessoas, a população que tem me guiado na política. E o que as pessoas falam, né? Qual é o sentimento que fica para mim? Que, independente ou não, eu também entendo que o PMDB não é só o prefeito Peixoto. O PMDB tem outras pessoas, tem pessoas também valorosas, porque não, como todas as siglas, com certeza também possuem. Mas hoje a situação infelizmente, o PMDB certamente sabe disso também, o próprio grupo sabe, que é o partido do prefeito. E isso conta de uma forma muito negativa. Infelizmente, a administração, por mais que seja a administração Peixoto, é a administração do PMDB também na cidade de Taubaté. Agora, opositores, vereadora, insistem o que a população me coloca é isso. Então, mas opositores insistem que a senhora apoiou a primeira gestão do prefeito Roberto Peixoto. Essa afirmação é correta? Não, porque não se trata de um apoio pessoal. Por exemplo, apoiei a criação de mais de 1.500 cargos na área da educação porque era legal e porque era uma... Opositores insistem que a senhora apoiou a primeira gestão do prefeito Roberto Peixoto. Essa afirmação é correta? Não, porque não se trata de um apoio pessoal. Por exemplo, apoiei a criação de mais de 1.500 cargos na área da educação porque era legal e porque era uma necessidade. Insiste que a senhora apoiou a primeira gestão do prefeito Roberto Peixoto. Essa afirmação é correta? Não, porque não se trata de um apoio pessoal. Por exemplo, apoiei a criação de mais de 1.500 cargos na área da educação porque era legal e porque era uma necessidade. Insiste que a senhora apoiou a primeira gestão do prefeito Roberto Peixoto. Essa afirmação é correta? Não, porque não se trata de um apoio pessoal. Por exemplo, apoiei a criação de mais de 1.500 cargos na área da educação porque era legal e porque era uma necessidade. Insiste que a senhora apoiou a primeira gestão do prefeito Roberto Peixoto. Essa afirmação é correta? Não, porque não se trata de um apoio pessoal. Por exemplo, apoiei a criação de mais de 1.500 cargos na área da educação porque era legal e porque era uma necessidade. Insiste que a senhora apoiou a primeira gestão do prefeito Roberto Peixoto. Essa afirmação é correta? Não, porque não se trata de um apoio pessoal. Por exemplo, apoiei a criação de mais de 1.500 cargos na área da educação porque era legal e porque era uma necessidade. Foram considerados. Então, assim, a infraestrutura você não tem no local. Não apoiei na época. Fui apoiar depois, quando regularizou a questão da documentação lá do terreno, tudo. Aí nós assinamos para aprovar, mas até agora isso não aconteceu. Então, assim, Pedro, todas as vezes, tanto no primeiro mandato quanto no segundo mandato, que ele apresentou um projeto que teve interesse público, teve o nosso apoio. A partir do momento que ele teve atitudes e projetos que não têm o interesse público, não tem o nosso apoio. Então, isso é bem claro. Se a gente olhar lá para o primeiro mandato, poxa, batemos bastante. Onde já se viu a situação que nós tínhamos em Taubaté, por exemplo, na área da educação, nas creches,
quem dava aula para as nossas crianças não eram professoras formadas, eram estagiárias. Elas desempenhavam a função de professor, mas veja bem, ganhando como estagiária. E o pai e a mãe acreditando que era professor que estava dentro da sala de aula. Sendo que a lei mostra muito bem, hoje você tem que ter professor. Então, condenei essa prática. Agora, a partir do momento que fizemos denúncia para o Ministério Público, insistentemente denunciando junto ao prefeito, que ele me manda um projeto criando os cargos, então, para o setor para regularizar, eu não vou apoiar? Eu tenho que apoiar. O projeto é de interesse público. Então, assim, o apoio que ele teve foi quando ele teve ações de interesse público. A partir do momento que ele não teve ações nesse sentido, não tem apoio. Esses dias eu recebi, Pedro, até fiz um elogio na tribuna. Não seria nem elogio, mas um reconhecimento. Eu recebi a equipe da dengue em casa. Eu moro na Independência, então o pessoal bateu. Falei, poxa, que bom, até que enfim entenderam que a questão da dengue não é só lá na época da primavera, verão, que tem que ver. Tem que ser durante o inverno, outono, tem que ser contínuo durante o ano. Então eu falei, que bom, a prefeitura percebeu que a questão da dengue tem que ser contínua, não é só lá na hora que o problema vai acontecer, tem que trabalhar a prevenção. Então, assim, tem interesse público, é para a população, é dentro da legalidade, tem o nosso apoio. Fora disso, não tem. Finalzinho do programa, tenho aqui a pergunta, o que a senhora achou da prefeitura abrir uma sindicância para apurar o atraso de envio de ambulâncias que pode ter contribuído com a morte de uma senhora, agora dias atrás, aqui em Taubaté? Olha, a sindicância, nesse caso, é uma medida, assim, paliativa. Porque, na verdade, a prefeitura teria que ter se estruturado para que isso não acontecesse. Então, é uma forma que a prefeitura encontra de verificar, de investigar o porquê, né, que deu esse problema aí com a questão das ambulâncias. E, infelizmente, prevenir para que isso não ocorresse, a prefeitura não conseguiu. O nosso programa, e voltando a falar do tema que foi início da programação. Se vier a ser confirmada a ida do vereador Mário Ortiz numa coligação com o PSDB, a senhora acha que ganha a candidatura do PSDB muita força nas próximas eleições? Como é que a senhora analisa estando dentro desse quadro? Olha, o poder econômico, a questão do dinheiro é brutal. E por mais que isso tenha um certo poder, até de querer manipular, enfim, eu penso o seguinte, que, lógico, é mais um apoio, você acaba fortalecendo, mas não é isso tudo que a população está buscando. Eu acredito que a população busca uma outra situação hoje. Não é só a questão dos poderosos que a população busca. A população busca realmente pessoas com sensibilidade e tecnicamente preparado, com histórico de vida, de trabalho já pela população, que tenham coisas para mostrar já realizadas e que possam ainda realizar mais em prol da população. É esse o meu pensamento. Quem seguia muita atenção nessas eleições, todas as outras eleições que vierem pela frente, somos nós que fazemos o poder. Não fique achando que, quem é? Sempre quando eu pergunto lá na Câmara para a criançada, Pedro, quem é que manda na cidade? A resposta vem, é o prefeito. Eu falo, não é. Aí eles olham, é o vereador. Não é. Daí eu faço a reflexão. Quem é que escolheu o prefeito? O meu pai, minha mãe. Pois é. Quem que escolheu o vereador? Então, é a mesma coisa, né? O meu pai, minha mãe. Então está na hora de nós realmente assumirmos o controle da nossa cidade. Nós, o que eu falo, é a população.